Marte é um dos planetas mais explorados em nosso sistema solar, sendo o único a receber robôs da NASA com o objetivo de aprimorar a análise de campo. O quarto planeta do nosso sistema solar é, depois da Terra, o mais popular. Além disso, o sonho de colonizá-lo é alimentado quase que desde quando sua exploração começou. Mesmo o planeta não tendo ainda condições para que a vida exista sem nenhuma interferência como aqui na Terra, isso não nos impede de querer viver por lá e colonizá-lo. Por conta disso, várias missões e estudos são feitos para desvendar formas de chegar até o planeta de uma forma mais rápida e também segura. Você já se perguntou quantas pessoas seriam necessárias para começar a colonizar o planeta Marte? Vamos lá. O número parece baixo, mas na visão dos pesquisadores, ele seria o suficiente para sustentar um habitat. O choque com esse número relativamente pequeno vem porque os estudos anteriores sugeriam que seria preciso pelo menos 100 pessoas para que esse feito acontecesse. Claro que a vida em Marte ainda é uma coisa distante da realidade, ou não, mas isso não impede que algumas previsões sejam feitas. Tanto é que uma análise preliminar feita pelos cientistas da Universidade George Mason, nos Estados Unidos, foi feita, mas ainda não foi revisada por pares. Em sua análise, os cientistas usaram estudos anteriores que falavam que seria necessário entre 100 e 500 pessoas para formar uma colônia autossustentável no planeta vermelho. Além disso, eles levaram em consideração o comportamento psicológico e social humano e a continuidade das interações entre as pessoas para calcularem uma nova estimativa. Durante 28 anos, os cientistas fizeram 5 modelos de simulação diferentes, analisando diferentes cenários de colônias com uma quantidade de pessoas variando entre 10 e 170. Essa técnica é conhecida como modelagem de sistemas baseada em agentes. Os astronautas dessa simulação tinham perfis e características variadas, como diferenças nas habilidades, resiliência, metabolismo e níveis de estresse. Nas simulações, os colonos podiam interagir entre eles, produzir ou consumir recursos, terem problemas de saúde, serem removidos da simulação se não tivessem recursos suficientes e até morrer. Com isso, foi visto que com pelo menos 22 pessoas já seria o suficiente para que uma colônia fosse construída e sustentada lá no planeta vermelho. Mas também não podemos esquecer que, além disso, a natureza inóspita de Marte deve ser levada em consideração, até porque, conforme apontam os próprios cientistas, isso faz com que qualquer habitat que seja construído lá deve ser autossustentável. Bem, como a vida em Marte é um sonho e um plano dos humanos, vários estudos e experiências são feitas para tentar tornar isso possível, como aconteceu com 4 voluntários, que foram para um ambiente que simula as condições do planeta vermelho, construído no Johnson Space Center, um centro de comando de voos tripulados, treinamento e pesquisa da NASA em Houston, no Texas. Esses voluntários ficaram por lá durante 378 dias. Essa foi a primeira de 3 simulações que a NASA quer fazer como parte do seu programa chamado CHAPIA, que é a sigla em inglês para Exploração Analógica da Saúde e Desempenho da Tripulação. As outras missões estão programadas para acontecer já em 2032. Como o objetivo da Agência Espacial Norte-Americana é fazer uma missão tripulada para Marte ainda em 2032, seus pesquisadores já estão vendo quais podem ser os possíveis desafios dessa viagem, como, por exemplo, falhas nos equipamentos, atraso na comunicação, limitação de recursos e outros fatores que podem gerar um estresse no ambiente. Tudo isso é simulado nesse ambiente construído aqui na Terra, mas os estudos vão além. Nesse caso, existem velas solares, isso mesmo que você ouviu, velas solares, que estão sendo estudadas por várias organizações, inclusive pela missão LightSail 2, bem-sucedida da Sociedade Planetária. Para quem não sabe, essas velas são uma maneira promissora de propulsão para as missões espaciais de longo prazo. De acordo com um estudo recente, o potencial das velas solares da Aerographic está sendo analisado para as viagens para Marte e também ao espaço interestelar.
O estudo vale a pena porque, ao contrário dos foguetes convencionais, que precisam de combustível para ter força propelente, essas velas usam a luz do Sol como seu mecanismo de propulsão. As velas funcionam capturando fótons solares e aumentando a velocidade da espaçonave de forma gradativa, conforme mais fótons vão sendo capturados. A principal vantagem dela é a velocidade que ela pode alcançar. Para saber a velocidade e eficiência das velas solares de aerografite, os pesquisadores fizeram várias simulações. No estudo, foi considerado 2 trajetos partindo aqui da Terra. Foram eles: transferência direta para fora e transferência direta para dentro. Como resultado, a transferência direta para Marte durou 26 dias. Já para o limite do Sistema Solar, foi feita em 5,3 anos. A massa das velas que foram usadas nas simulações era de até 1 kg, e elas eram compostas por 720 gramas de aerografite, tendo uma área transversal de 104 metros quadrados. E nas 2 trajetórias, o lançamento era a partir de uma órbita polar em volta da Terra. Mas além das simulações, um destaque bem grande ficou com o material dessas velas solares. Isso porque o aerografite tem uma densidade baixa, apenas 0,18 kg por metro cúbico. Isso faz com que ele seja mais leve do que outros materiais tradicionais que são usados nas velas solares, como por exemplo o milá. Por conta de sua densidade menor, ele tem uma força propelente maior. Agora, assumindo que a força propelente desenvolvida por uma vela solar é diretamente dependente da massa da vela, a força resultante é muito maior. Quem explicou foi Julius Carlap, autor principal desse estudo. Mas também tem uns desafios. Por mais que a NASA tenha proposto essa tecnologia de velas solares, ainda lá em 1970, até hoje existem desafios para serem superados. Um dos principais é a desaceleração quando chegar no destino, em especial em Marte. De acordo com os pesquisadores, existe a grande possibilidade de usar manobras de aerocaptura para diminuir a velocidade de forma gradual, usando a atmosfera do planeta vermelho. A manobra de aerocaptura utiliza a atmosfera para reduzir gradualmente a velocidade devido ao arrasto. Isso elimina a necessidade de propulsores adicionais para frear a espaçonave, reduzindo a sua massa. E agora, tendo como base as simulações feitas no estudo, as velas solares de aerografite foram promissoras para as viagens espaciais, para que elas sejam mais rápidas e eficientes. Contudo, ainda existe muito que ser descoberto e desenvolvido nessa área. Então, a tecnologia das velas continuará sendo estudada para que novos avanços sejam realmente feitos. Fazer com que a viagem fique mais rápida é uma das preocupações maiores. Mas e quando os humanos finalmente conseguirem chegar em Marte? Quantas pessoas seriam necessárias para que se crie uma colônia nele? Como eu já falei, 22 astronautas para que uma colônia fosse construída é mantida em Marte. Tudo bem, o número parece baixo, mas na visão dos pesquisadores, ele seria o suficiente para sustentar um habitat. Claro que a vida em Marte ainda é uma coisa distante da realidade, mas os estudos, conforme avançam, pode ser que nos surpreenda logo logo. Durante 28 anos, os cientistas fizeram 5 modelos de simulações diferentes, analisando diferentes cenários de colônias, como uma quantidade de pessoas que varia entre 10 e 170, como eu já falei aqui. Só que, claro, tudo vai depender, porque até então é teoria. Veremos como isso vai ocorrer na prática. Tudo isso que foi mostrado, se negligenciarmos os aspectos sociais, comportamentais e psicológicos das explorações espaciais, podemos errar grosseiramente em nossas estimativas, previsões e projeções. Quem disse isso? Ana Maria Beria, professora de Ciências Computacionais e de Dados da George Mason University, coautora do estudo. Bem, gente, além disso, a natureza inóspita de Marte deve ser levada em consideração. Mas, mesmo assim, até hoje, tudo o que se sabe sobre Marte, será se realmente vai dar certo? Será se esses 22 primeiros que irão colonizar o planeta vermelho vai dar certo? Obrigado pela companhia. Se gostou do assunto, já se inscreve, clica no sininho na opção todas para ser avisado quando tiver conteúdo da Fatos para você. Deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho também. E claro, se desejar, comenta aqui. Grande abraço, nosso encontro é aqui. Tchau!